Fala pessoal, demorou uma eternidade, mas o Internacional está muito próximo de anunciar não apenas um reforço, mas outros reforços para as posições de maior carência no elenco. Eu vou tratar sobre estes reforços que o Internacional negocia. Um deles também é muito próximo de ser anunciado, talvez até ainda hoje, nesse momento em que eu gravo o vídeo, por volta das 9 da manhã, ainda não foi anunciado, mas é uma negociação muito próxima de se concluir, o Internacional recebendo um reforço já no início da era Diego Aguirre. Vamos tratar destes assuntos, desses reforços, mas antes eu quero me apresentar para você que está chegando no canal aqui pela primeira vez. Meu nome é Gregório Farias, este é o canal Farias Colorado e eu quero que você seja muito bem-vindo ao canal. Já faço o convite para que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e também aquele lembrete de se você já é inscrito e não tem recebido as minhas notificações, é um erro que tem acontecido aqui no YouTube, então eu faço o convite para que você cancele a inscrição e se inscreva novamente, ativando de novo o sininho das notificações, porque daqui em diante aí você vai voltar a receber notificações do meu conteúdo postado aqui no YouTube. Faço um pedido especial também para que curtam o vídeo, deixem sempre o like no vídeo, porque aí impulsiona este conteúdo para mais colorados assistirem, é muito importante, porque dá trabalho e aí ganha maior visibilidade, o canal continua crescendo. Vamos tratar destes reforços que são para as posições de maior carência do elenco, diagnosticadas já desde a época do técnico Miguel Ángel Ramírez, que pediu esses reforços, eles não chegaram enquanto ele ainda era empregado aqui no Internacional. Com a ausência dele, a saída dele, a chegada do Aguirre, o Inter está muito próximo de anunciar, porque as carências foram diagnosticadas há algum tempo. O Inter vinha trabalhando desde antes do fechamento da janela internacional, com esse fechamento mais recente, só pode trazer nomes de dentro do futebol brasileiro, e é nesse sentido que vem essas duas primeiras contratações. Uma delas pode ser anunciada a qualquer momento pelo Internacional, que é para a zaga e para a lateral esquerda, essas posições de muita carência no elenco. A gente tem sofrido principalmente na zaga, né? Com Lucas Ribeiro, Zé Gabriel, Lucas Ribeiro, Zé Gabriel e Pedro Henrique. O Cuesta até nem eu vou colocar nessa história, porque ele é muito acima dos demais, mas esses três zagueiros pela direita, Zé Gabriel, Pedro Henrique e Lucas Ribeiro, com expulsões bobas, gol contra, falhas bizarras, têm comprometido os resultados do Internacional nesse período mais recente de queda brusca de rendimento da equipe, e agora o Inter busca uma solução, pelo menos provisória, para este problema dentro do mercado interno. E dentro do mercado interno o Inter não vai investir em nomes já consolidados. São nomes de jogadores jovens e com potencial de revenda, para o Inter lucrar na sequência, contratações aos moldes do Yuri Alberto, do Maurício, do próprio Carlos Palacios, que são jogadores que vêm para o Inter para ganhar projeção internacional e gerar lucro em euro para o Internacional, que tem dificuldades financeiras, muito claras, e precisa vender tantos os garotos formados dentro do próprio clube, do celeiro de Ases, quanto essas contratações aí de jogadores mais próximos de estarem prontos, ou se não já prontos, apesar de uma idade mais jovem, enfim, para serem revendidos aí para o futebol europeu por uma quantidade maior. O futebol europeu a gente sabe que paga mais para os jogadores de menor idade, quanto mais próximo do sub-20 ali e já mais consolidados, com futebol mais pronto, o futebol europeu costuma pagar mais do que os garotos de 25, 26 anos de idade, se é que dá para chamar de garoto quando passa do sub-23. E o primeiro reforço da era Aguirre, prestes a ser anunciado pelo Internacional, é de um zagueiro, o zagueiro Bruno Mendes do Corinthians, revelado pelo Montevideo Wanderers, com passagens por seleções de base do Uruguai sub-17, sub-20, ele que foi capitão da seleção de base uruguaia por muito tempo e que já estreou inclusive na seleção principal do Uruguai, é uma joia do Uruguai, e ele visa aí vir para o Inter para receber maior minutagem do que vem recebendo no Corinthians, visando já a Copa do Mundo, porque ele quer sim ser um dos zagueiros uruguaios na próxima Copa do Mundo. O jogador que com 19 anos estreou na seleção uruguaia e 3 meses depois foi contratado pelo Corinthians no início de 2019 por cerca de 20 milhões de reais. Porém, mesmo com essa pompa de ser um jogador, uma joia nacional lá no Uruguai, um jogador que já estava na seleção uruguaia, ele nunca recebeu muitas oportunidades no time do Corinthians. A torcida do Corinthians gosta muito dele por ser um jogador aguerrido, é um jogador
que tem habilidade, ele pode jogar tanto de volante quanto de lateral direito, além da zaga, que é a sua função principal, principalmente pela zaga pela direita, mas é um jogador que tem boa saída de bola, bons lançamentos, ele conduz muito bem a bola, ele tem habilidade, o torcedor do Corinthians diz que às vezes ele acha que é atacante, que ele quer sair conduzindo a bola e driblando, então é meio semelhante em característica ao próprio Victor Cuesta, né, que é o zagueiro do Inter pela esquerda, que tem essas características de somar o ataque, de romper a linha de zaga e ir levando a bola, às vezes driblando, conduzindo o time para frente, dando uma inversão de jogo como se fosse um armador. Esse jogador que vem do Corinthians tem características semelhantes, apesar de ser, conforme muitos corintianos, um pouco estabanado ainda pela pouca idade, ele tem apenas 21 anos, então comete alguns erros pela inexperiência, pela afobação, pelo excesso de vigor, né? Mas é um jogador que tem uma mentalidade competitiva, ele gosta muito de competir, de chegar firme e também de ajudar o time não apenas marcando, mas também construindo jogadas, então ele vem nesse sentido. É um jogador que não se firmou no Corinthians conforme muitos torcedores, pela presença do Gil e do Gemerson, que são medalhões, principalmente o Gil, né, que é um jogador já muito consolidado no Corinthians e que, apesar de não estar num bom momento, ele acaba tendo a sua titularidade imposta pelo nome, pela sua hierarquia, e aí o garoto acaba sobrando. Não tendo recebido muitos minutos no Corinthians nesses últimos 2 anos, acabou que não retornou para a seleção uruguaia, então é um dos motivos que o fizeram optar por dar uma forçadinha aí para chegar no Internacional, o Inter com dificuldades na zaga para ter um bom companheiro para o Cuesta, vai apostar neste garoto por empréstimo com opção de compra no contrato. O Bruno Mendes, então, vem para o Inter para, caso dê certo, o Inter possa comprar, adquiri-lo no final do contrato de empréstimo de, ao que se tem de informação no momento, empréstimo de 1 ano. O Inter cogita também envolver na negociação Nonato e ou Rodrigo Lindoso, né, para facilitar essa chegada do Bruno Mendes aqui no Beira-Rio. Com o jogador tá tudo certo, falta decidir isso aí, se o Inter vai mandar um jogador para o Corinthians ou se vai pagar uma compensação em dinheiro pelo empréstimo do zagueiro uruguaio. Ele que vem para ser treinado pelo Diego Aguirre, que também é uruguaio, e pelo auxiliar do Aguirre, que já foi inclusive técnico da seleção sub-20 do Uruguai, aonde, né, o Bruno Mendes foi não apenas titular, mas capitão da Celeste. Então ele vem para gente que o conhece, que conhece o seu futebol, para ser treinado por gente que o conhece, e vem com um aval da nova comissão técnica do Internacional. Outra posição que o Inter busca no mercado é lateral esquerdo. Há muito tempo uma dificuldade com o Moisés e o Léo Borges por ali. O ano passado ainda o Wendel, ninguém se firma. O Moisés com ainda mais dificuldade do que tinha no ano passado nesse início da temporada, por causa da exigência que o Miguel Ángel Ramírez fazia dos laterais construírem pelo meio, de serem mais habilidosos, de terem melhor passe. E agora vem um jogador para o Internacional. O Inter pelo menos tenta essa negociação, junto ao Botafogo, um outro jovem, esse aí para chegar em definitivo, não por empréstimo, mas é o Paulo Victor, lateral esquerdo do Botafogo, 20 anos de idade. O Inter vê muito potencial de revenda ao futebol europeu desse jogador. Ele que é um bom marcador, é um jogador que se destaca defensivamente pela leitura de jogo, pelos desarmes, mas que também, quando chega ao ataque, ele tem muita personalidade. Ele tenta dribles de efeito. Ele não é que nem os nossos laterais, o Moisés e o próprio Léo Borges, que às vezes vê a marcação à sua frente e não tem essa iniciativa, essa personalidade de partir para cima, acaba fazendo uma jogada mais simples, um passe para o lado ou para trás, que acaba tornando o time do Inter mais lento e menos vertical. O Paulo Victor não tem esse problema, ele vai para cima, ele não tem medo da marcação, ele não se intimida, mas ele tem que melhorar algumas questões técnicas, né, envolvendo cruzamento, batida na bola, o que é normal para um lateral de apenas 20 anos. O Botafogo já havia rejeitado uma investida inicial do Inter, mas agora, com uma queda de rendimento após essa negociação ser frustrada, cerca de um mês atrás, o Botafogo começa a ver com melhores olhos negociá-lo junto ao Inter, porque parece que o jogador ficou meio contrariado de não ser negociado com o Colorado e acabou tendo uma queda brusca de rendimento por lá. Então, o Botafogo talvez tenha mudado a ideia agora na figura do seu presidente, parece que negocia com o Inter e agora sim há uma chance maior desse negócio se concretizar nas próximas semanas. O Inter está recebendo um reforço aí para a lateral esquerda para fazer sombra para o Moisés, quem sabe até ser o novo titular da lateral esquerda colorada. Essas são as negociações do Inter no mercado interno, mas a partir de agosto, vocês sabem,
reabre a janela de transferências internacionais. E aí o Inter tem um nome muito bem encaminhado para a zaga. Infelizmente não é o Cáceres, como eu havia trazido para vocês há algum tempo atrás. O Cáceres acabou pedindo um salário muito alto que inviabilizou o Internacional trazê-lo, ainda que ele esteja ficando sem contrato na Fiorentina e poderia vir de graça apenas pelo salário, mas ele está querendo um salário muito alto, um salário incompatível com o futebol brasileiro, portanto o Inter não vai conseguir trazê-lo por causa dessa pedida muito alta do zagueiro uruguaio. Vai vir o Bruno Mendes, é um zagueiro uruguaio afirmado, mas também é um zagueiro que busca essa afirmação, então talvez possa ser também uma solução que resolva esse problema do Inter na zaga pela direita. Mas, de qualquer maneira, resolvendo ou não resolvendo esse problema, o uruguaio Bruno Mendes, o Inter já tem um acerto definido com o zagueiro brasileiro e cria do Inter, Sidney. Atualmente no Real Betis, ele na última temporada acabou perdendo a titularidade, o Sidney, e ele quer retornar ao Brasil. O Betis não vê com maus olhos a saída do zagueiro brasileiro, justamente por ele não ser mais titular, apesar de que nas temporadas anteriores ele vinha com um cartaz muito grande dentro do campeonato espanhol, e agora acabou que não se firmou tanto no Betis, perdeu espaço, e ele quer voltar para o Brasil. E ele busca uma rescisão contratual com o time espanhol para ficar livre no mercado e já poder chegar para o Inter na janela de agosto só pelo salário. Salário e tempo de contrato entre Inter e Sidney está resolvido. Só falta ele conseguir a liberação com o clube espanhol para chegar ao Internacional. Caso ele não consiga, o Inter vai ter que buscar um empréstimo junto ao Betis ou até uma compensação financeira para tê-lo em definitivo. Mas é um jogador muito próximo também de ser reforço do Internacional, que também deve buscar, e aí depende de se concretizar ou não essa contratação do Paulo Victor e dele se firmar ou não nos próximos meses até a abertura da janela internacional. O Inter também pretende buscar um lateral esquerdo do mercado exterior. Você falou também recentemente no Eugênio Mena, que jogou no Santos, enfim, jogou no Brasil aqui, não fez muito sucesso, mas ainda é o lateral esquerdo titular lá da seleção chilena. Atualmente ele joga no Racing, que era treinado pelo Kudê algum tempo atrás. O Inter vê com bons olhos este nome, mas não tem nada definido que vá ser efetivamente o Eugênio Mena. O que se tem de informação até agora é que o Inter busca esse lateral esquerdo no mercado internacional para quando abrir a janela, mas que ele deve ser um jogador mais experiente. Não, portanto, não vai ser nesses moldes que o Inter tem contratado de jogadores jovens com potencial de revenda, como é o caso do Bruno Mendes, como é o caso do Paulo Victor, como foi o caso do Roberto, do Maurício, do Palácios, entre outros. Este modelo de negócio que agrada a diretoria do Inter, que pretende sim fazer na venda de jogadores uma maneira de tirar o clube da crise financeira que se encontra há algumas temporadas. Se você chegou até aqui no vídeo, eu refaço o convite para que você deixe o like no vídeo e se inscreva no canal ativando o sininho das notificações para ficar sabendo sempre que eu postar um vídeo novo. Meu nome é Gregório Farias, este é o canal Farias Colorado.